Capítulo 14. Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo não fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente e Antonina, genuflexa, explodindo de angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o ensaio de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enderecei-me no crime, amei-te e perdoei-me. Trazi nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me, sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desesperada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem supera a morte sob o sarcasmo de todos entre a sede e o suor? Tudo isso eu conheci. Matei, porém por tua causa. Tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores da minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz? Brandou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde, busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitada a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos, vaguei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma.
Esmolei proteção junto daqueles que havia sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia, Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente estrancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. A tua divagação, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de construir. Irrompendo-se, Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir, recordando, via-se esbarrada com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que não são próprias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podia ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas em minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo, senão esquecidas, as ofensas que pratiquei com os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Recuperávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordam os dois do parentesco que os reunia? Nosso interlocutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontraram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças.
Aceitando-lhes o apelo, Leonardo como que arrefeçara o ímpeto inicial de desesperação. Fitava-a agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera, que lhe tingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, brandou desvairado. Sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto. Acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúna, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada da nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora um vaso físico. Passeou no recinto, esgazeado olhar, cuidando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se tivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente liberado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética, mais intensivamente facilitada quando o envoltório da matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: Agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Piedade, suplicava Antonina lagrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te. Assassino. Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxugou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, extirpadamente a ideia do crime. Achastes cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessita.
Num átimo, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportam Leonardo semi-consciente para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro amedrontado obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos então que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera daquela noite, assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente confragida. Por mais de 2 horas, mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando.